Bom, enquanto o nosso convidado entra, eu vou falar um pouco, mandar um abraço aí para os nossos parceiros, né? Os parceiros que acompanham o Aspas Invisíveis desde sempre, que é a Arise Music, que é o nosso QG oficial, que é onde o Aspas Invisíveis acontece em seu formato convencional, que é o estúdio aqui da Zona Leste de São Paulo, um estúdio que tem uma estrutura absurda, estúdio, escola de música, instituto de música. Então, meu abraço aqui para o Arise Music. Espero que a gente consiga gravar em breve aí com vocês de novo, ali na região do Aricanduva. Então, você que tem podcast, você que tem banda, precisa de um lugar bacana para fazer, para ensaiar, dá um pulo lá no Arise Music, que é um instituto maravilhoso. Também a Félix Produções, que assina, né, a realização do nosso programa. Então, um abraço para o Bob, para todo mundo da Félix Produções, toda a equipe. Em breve a gente está junto de novo. Luiz, legal que você está aqui também. Seja bem-vindo. Grande Luiz. E por último, nosso parceiro também é a Nacitar Contabilidade, que fortalece o Aspas Invisíveis aí desde o comecinho. Então esses são os nossos parceiros. Essa é a edição 10. E para falar sobre refugiados, enquanto o nosso convidado entra, nada melhor do que dar voz a quem vivenciou na pele aí todas as angústias. Olha aí, Abdu, boa tarde, boa seja tarde, bem-vindo. tudo bem? Muito Tudo prazer. bem, estou fazendo a sua breve apresentação aqui, deixa eu só melhorar minha câmera agora, a altura, aí legal. E eu estou falando para as pessoas que agora a gente começa a edição 10 do Aspas Invisíveis com o tema refugiados, e nada melhor do que dar voz a quem vivenciou na pele todas as angústias de uma migração dolorosa, de precisar abandonar o país de origem, de precisar abandonar, deixar para trás as pessoas que ama e toda a própria vida já constituída no país para tentar nada menos do que sobreviver. Né? Por isso que eu vou receber aqui essa pessoa toda especial que tem uma história inspiradora de superação na guerra para dividir conosco. Vocês que estão aí, vocês que estão chegando, enviem suas perguntas, os comentários sobre o nosso tema refugiados. E eu já começo com uma aspas do Abdu, que vai conversar aqui com a gente, que é o seguinte, abre aspas, a guerra destruiu meu país, separou minha família, matou muitos amigos, mas não tirou a minha fé, fecha aspas. Essas são as palavras do nosso convidado de hoje, o querido Abdu Basseh Jarrou, do Brasil já há mais de 5 anos, ele que é refugiado sírio da cidade de Alepo, palestrante, ativista pela causa migratória e direitos humanos, vice-presidente da ONG África do Coração, produtor de projetos especiais e coordenador também da Copa dos Refugiados. Ou seja, uma pessoa que fez da sua própria dor seu propósito de vida para ajudar outros seres humanos que passam pelo mesmo problema que ele passou. Grande Abdu, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, realmente para mim é uma honra. Eu agradeço realmente, Fernando, por estar aqui no seu programa, na sua rede social, relatar como sou um testemunho, né, desse processo migratório, né, um dos refugiados imigrantes que a vida me tornou e me salvou também, graças a Deus, deu para mim oportunidade hoje também de falar português, adotar uma nova cultura também e ser acolhido aqui na terra brasileira aqui. Eu muito feliz realmente de estar com vocês. Então, estou à disposição aqui para a gente começar. Um prazer mesmo. Salam aleikum, que a paz esteja com vocês. Que a paz também esteja com você e, claro, seja muito bem-vindo não só à nossa live, como ao nosso país, todo você, o seu povo, a sua cultura. A gente vai conversar muito a respeito da sua história, de como funcionou todo esse processo migratório, esse dolorido processo. Antes até da primeira pergunta, eu quero agradecer a minha querida amiga Aline Rosa, que daqui a pouco ela deve estar por aí também, que fez a ponte para o Abdu estar aqui hoje conosco. Ela que é um grande braço social desse país e que tem um papel incrível no que tange a voluntariados. Então, Aline, querida, muito obrigado. E, Abdu, bom, então vocês que estão chegando também podem mandar perguntas, podem mandar os comentários de vocês. E agora, Abdu, até para a gente começar, eu queria que você falasse... Então, realmente, bom, foi exatamente, eu me chamo Abdul Basseh Jarrou, sou árabe da Síria, nasci em Alepo. Alepo que é considerada uma das cidades mais antigas do mundo e onde vivia nosso profeta Abraão
onde nasceu o apóstolo Paulo, foi na Antioquia, interior de Alepo. Então, realmente nasceu com uma família feita de 5 irmãs e um único irmão. Total somos 7, 2 irmãos, 2 meninos, 5 meninas. E com aquela, realmente minha infância foi exatamente o momento que nasci em 90, né? 1º de março de 90. Foi feliz, assim, tipo, naquele bairro, com os meus amigos, depois estava estudando. Em pouco estava entendendo mais ou menos, quando abri meus olhos, estava enxergando muitos conflitos estava acontecendo naquela região, no Oriente Médio. Em especial, me lembro que na Síria não era tão tranquilo também lá, politicamente e tal, e não entendia nada, né? Mas durante o tempo, até completei 11 anos de idade, foi 2000, 2001, 2002, 2003, aconteceu o cenário de um ataque, tipo assim, uma guerra, Estados Unidos contra o Afeganistão, Estados Unidos contra Iraque, 2003, aconteceu depois conflito no sul do Líbano, Israel tentou invadir o sul do Líbano em 2006, 2005 morreram líderes lá, então realmente estava crescendo com circunstâncias muito fortes e estava ouvindo as pessoas que ele está falando, meus pais, as pessoas lá na sociedade, mas eu não estava nem aí, realmente estava estudando, brincando, tal, fazendo minhas coisas, mas eu cresci com assim ajudando a minha família minha família que tem família da minha mãe, eles têm uma empresa de construir prédios, vende casas, e eu comecei a ajudar eles um pouquinho, estudando também, e durante toda a minha vida, até cheguei na adolescência, realmente lá eu estava feliz, estava estudando, até planejei depois abrir um comércio junto com um cara que, meu amigo, para ele ser meu sócio, e tem 15 anos de idade, eu comecei realmente fazendo negócios, a questão de celulares, aprendi a negociar, comprar e vender, e a gente depois abriu uma loja, vendendo acessórios eletrônicos, vendendo celulares, produtos eletrônicos, acessórios, e foi assim a minha crescimento de vida, né? Só que aconteceu detalhadamente muitas coisas durante essa minha experiência que meu envolvimento com a sociedade, como realmente eu vejo na adolescência, eu tenho uma visão maior da minha idade, por isso eu não muito dou bem com pessoas que estão da minha idade, mas dou bem com pessoas que são maior de idade. Até cheguei nessa fase de que estava estudando e não deu muito, depois aconteceu problemas durante a realmente minha mente ficou bem confusa, tanto sobre estudo e sobre trabalho, né? E tava gostando muito de trabalhar porque ganhava dinheiro, fazendo muita coisa que está dando prazer, tal. Então não deu mais, tipo assim, continuando dando atenção no estudo, até chegou o ano que reprovei, houve um ano que reprovei, mas estava focando, depois de receber bronca na minha família, para continuar chegando até a universidade. O que estava querendo fazer, como gostava já ganhei experiência de administrar tal, então estava o foco fazer administração de empresas. Durante isso, eu consegui chegar realmente passando o ensino médio, eu caminho para fazer a faculdade de administração. Durante isso, foi que primeiro ano que estava entrando, eu completei 20 anos de idade, porque, como falei, reprovei um ano e também tive quando consegui o ensino médio, eu pausei, entendeu? Estava dando mais atenção no meu trabalho, até de novo retomei a continuar estudando. Nesse período, 2010, completei 20 anos, 90 até 2010. 2010 começou Primavera Árabe,
na Tunísia, a Primavera Árabe foi chamada uma revolução que foi chamada de Primavera Árabe porque tanto do mundo árabe, tanto do mundo da África, nós temos regimes a um presidente e seu regime, ele quando senta num poder, na cadeira da presidência, ele fica colado, significa ele não sai. Então nós temos realmente, consideramos, temos regimes ditadores, tanto na África como do mundo árabe. Nós não temos democracia, nós não temos liberdade de expressar sua opinião, e tudo isso realmente algo muito triste, né? Você veja, tem muitas populações sofrem por causa disso, de perseguição, né? Perseguição político, e acabando muita gente sofrendo. Durante isso, da Tunísia, quando eu completei 20 anos, foi receber uma chamada do exército sírio a cumprir a minha tarefa de entrar no exército militar da Síria. Durante isso, eu tive que entrar, porque é obrigatório pela lei. Deveria ficar 1 ano e meio, porque tem diploma de ensino médio, e eu deveria ser liberado em junho de 2011. Quando começou na Tunísia e a Primavera Árabe estava indo realmente, chegou até Líbia, Egito, chegou no Iêmen, aconteceu um pouquinho, já começou os regimes do mundo árabe, tanto na África, começou, em especial do mundo árabe, né? E começaram a ficar os regimes com medo, né? Porque foi a primeira vez da história um presidente que fuge da sua país buscando refúgio num outro país, refúgio político, como aconteceu no Tunísia, que o povo estava querendo enfrentar o regime do seu presidente na Tunísia. Após isso, chegou realmente esse conflito na Síria, que a população começou, o que exatamente aconteceu, alguns alunos que escreveram na parede, chegou sua vez, seu doutor presidente Bashar al-Assad, então o presidente da Síria. Então, desse momento, chegou a delegacia, né? Os policiais pegaram as crianças presos e começaram a fazer tortura muito das crianças. Chegaram os familiares das crianças na delegacia, onde realmente os delegados não quis liberar as crianças. E foi usado uma linguagem muito forte, onde ele usou eles ouvem fala que ele falou: esses filhos vocês têm que esquecer. Agora, se vocês querem filhos, traz suas esposas, a gente é capaz de fazer. Tipo, eles vão realmente pegando as esposas desses familiares para realmente, então, uma linguagem muito forte, está mexendo com honra, né? Com honra, dignidade das pessoas. Então, assim, voltaram os familiares, começou a manifestar, quem deu mais atenção realmente também, todos os alunos que estão na universidade, começou numa cidade chamada Daraa, depois saindo Damasco, depois do Homs, depois Alepo, os alunos, porque os alunos acreditam em democracia, de expressar sua opinião, os alunos de universidade. E aconteceu aquele conflito que o governo está reagindo, né, fechando a boca, perseguindo as pessoas, pegando eles para o preso, e nesse momento eu estou no meio, né, eu fui levado de Alepo para Damasco, na guarda republicana, e foi um momento muito dolorido para mim, porque realmente lá, servir militar na Síria, meu Deus, algo sem palavras. Durante Qual ano que era aí, Abdu, que você foi para Damasco? 2010. 2010. Então, eu fiz como qualquer jovem, quando entra no militar, tem que ser preparado, capacitado, né? Aí fizemos milhões de cursos, tal. E depois disso, graças a Deus, eu conseguiu ser um motorista de um general. Que ser motorista
de um general, uma tarefa que realmente você vai ter, vamos dizer, tipo, privilégio, tipo, melhor do que você, se acontecer alguma coisa, você vai ser uma das pessoas que está na frente lutando, né? Então, há outras tarefas que são mais pesadas. Então, fiquei, graças a Deus, escolhido como motorista de general e continuei assim. Mas durante isso, quando começou a guerra da Síria, a guerra civil, foi um momento muito difícil, porque começou a morrer bastante pessoas e a gente estava meio, realmente, eu em especial, estava muito mal psicólogo. Tipo, passou 2010, passou 2011, 12, e eu fiquei muito mal de cabeça. Eu, tipo assim, aconteceu um bombardeio da onde estou ainda, morreu bastante meus amigos na minha frente, me machuquei. Foi dia 5 de maio de 2013. Foi um ataque do Israel. Atacou nós da onde o governo sírio, da onde eu resido, como guarda republicana. Dia 5 de maio de 2013. Bom, então, durante tudo isso, eu estava mal. Eu não queria morrer. Eu queria ter aquela boa vida. Eu queria voltar para continuar a estudar, para ter meu emprego, tal, aqueles meus sonhos que planejei, tudo isso, planejando o meu futuro, mas chegou aquela guerra e até pensei em se matar, sabe? Então, algo sem explicação, difícil de conseguir expressar tudo aquilo se você não passa por aquele lá. Então, muito confuso. Bom, até chegamos em 2014. Abdu, antes de você continuar em 2014, me tira uma dúvida. Ninguém esperava a guerra da Síria. Essa guerra civil que aconteceu, mesmo que aconteceu primavera, tal, mas ninguém esperava que Síria vai acontecer aquilo. Ninguém. Então, tudo aconteceu na surpresa. Tudo aconteceu na surpresa. Óbvio que depois aconteceu tudo aquilo, e não estou falando que vem do nada, porque houve uma inteligência de gerenciar o planejamento de destruir a Síria com seu povo. Porque a Síria, falamos sobre governo. Única base militar da Rússia, falamos da Guerra Fria. Acabou a Segunda Guerra Mundial, acabou a União Soviética, a Rússia sempre tem aquele, realmente considerado aquela Guerra Fria. Tá. Guerra de poder, único base militar da Rússia no Oriente Médio fica na Síria. Então, imagina, tem o regime sírio, tem apoio da Rússia, apoio do Irã, da China, da Coreia, da Venezuela, são um grupo unido, e você tem do outro lado considerado o capitalismo, o imperialismo, a direita. Então você tem esquerda, direita. Então daquele lá foi a guerra realmente, de vez que a guerra para, só que os países, que são 14 países envolvidos com a guerra da Síria, por isso eu falo que a guerra da Síria é uma terceira guerra mundial, usaram só o espaço da Síria. Então foi realmente as pessoas pegaram assim, colocaram mais gasolina, colocaram mais para dar mais fogo naquele região. Então era o planejamento de destruir Síria, destruindo a Síria. Então olha o time, entendeu? Você tem Estados Unidos, você tem Israel, alguns países europeus, esse aqui parte. Você tem Catar, Turquia, esse aqui outro time. Você tem Emirados Árabes, Arábia Saudita, esse aqui outro time. Você tem China, Rússia, Irã, esse aqui também outro time. Você tem dentro desses países todos
grupos considerados milícia, né? Tem uma milícia ligada do Líbano, estava lá. Tem milícia dos curdos, povo curdo, etnia curda, com apoio dos Estados Unidos, e tem uma milícia do Líbano com apoio do Irã. Você tem Estado Islâmico. E você tem os rebeldes que queria enfrentar o regime para se libertar, buscando a democracia. Então, imagina tudo aquilo, quanto dinheiro que foi investido lá da Guerra da Síria. Por isso, falando Terceira Guerra Mundial e Terceira Guerra Mundial, infelizmente, usaram só aquele espaço. Então, você veja, nesse cenário da Guerra da Síria, foi o dinheiro investido. Se você procurar saber, muito dinheiro iria realmente matar a fome no mundo inteiro. No mundo inteiro. Foi as armas onde fizeram lançamento de armas russas, Estados Unidos, turcas, iranianas. Imagina, lançamento, porque para você usar hoje uma arma, saber a competência dela, você vai precisar de uma guerra. Então, toma aí. Então, foi lançamento de muitas armas. Foram mais de 1 milhão de pessoas morreram. Hoje, os dados da ONU sobre a guerra da Síria, não chegam a 1 milhão, realmente, os dados. Mas eu falo para você, os sírios que sabem que morreu mais de 1 milhão. Porque tem pessoas, realmente, foram presos, mas estão mortos. Tem pessoas que foram mortos, sumidos. As pessoas não sabem onde estão essas pessoas, mas realmente são mortos, mas não considerados entre nesses dados. Então, houve um sofrimento do povo sírio, primeira vez da história da humanidade ou da Síria que acontece esse tipo de uma guerra. Porque realmente falamos desse século, você veja, começou primavera, desde que começamos com 2000, ano 2000, começou os Estados Unidos, né, quando invadiram o Afeganistão por causa daqueles realmente os grupos extremismo, depois a guerra do Iraque, depois, como eu falei, Israel tentou invadir o sul do Líbano em 2005, 2006. 2005 morreram um líder muito importante para o Líbano, considerado no mundo árabe. 2010, Primavera Árabe, Tunísia, aí chegou a Líbia, Gaddafi ditador, porém ele tem uma ideologia também nacionalista. Ele tem um plano com alguns outros presidentes na África de fazer uma moeda só na África. Imagina você faz uma moeda ao fazer um passaporte só. Esse vai quebrar o imperialismo, o capitalismo, vai quebrar o mundo europeu, porque assim, a gente sabe que o mundo europeu nunca quer bem para o mundo árabe, nunca quer bem para a África. A gente sabe, nunca. Acabou a colonização física, a colonização, pressão política ainda está. Significa eles colocam os presidentes que eles querem. Se um presidente é a favor do povo, eles matam ele, eles fazem vítima. Então, povo africano e povo árabe, eles sabem o que é o mundo europeu e a política do capitalismo, imperialismo, é a política dos Estados Unidos. Então, a política do Israel. Então, para nós, na verdade, é isso. Infelizmente, nós nunca vamos ter democracia, um presidente que faz realmente o bem para a sua sociedade. Porque se faz, vai incomodar realmente a política ocidentalismo. Então, esse sofrimento que estou falando, esse conflito para você, infelizmente, a partir do ano 2000 até agora, já realmente 20 anos, planos para produzir imigrante, refúgio, produzir fome. Falando da pandemia, coronavírus, que está matando milhares de pessoas,
quantos vírus realmente, o fome, quantas pessoas morrem de fome pelo mundo, perseguição, um vírus, perseguição político, religioso, então guerras, violência, então tudo isso são realmente que mata mais pessoas do que os vírus invisíveis, sabe? Então assim, um momento muito delicado, a gente tem que dar pensando sobre isso, né? Agora estamos na pandemia, durante a pandemia e após a pandemia. É um sofrimento muito enorme, realmente triste. Eu falo para você, se não for nenhum ser humano gosta de ser retirado e colocado em outro lugar, porque a gente como uma planta, você tirou ela na Amazônia, colocou ela no sul, Rio Grande do Sul, ela vai morrer. Então, nós, seres humanos, também temos nosso ambiente. A gente vive com o nosso ambiente, a nossa cultura, nossas raízes. Raízes, né? Familiares e amigos. Então, é muito doloroso isso. O Abdu, antes da gente chegar em 2014, que é quando você começa esse seu processo migratório para chegar no Brasil, me diz uma coisa. Bom, eu presenciei no momento, falar para você, quando aconteceu esse bombardeio, dia 5 de maio de 2013. Porque até me arrepiei agora, realmente, porque olha só, nós, jovem, nascemos na Síria. Tem pessoas que nasceu com família cristã, muçulmano, tem famílias, outras crenças religiosas, como o druso, tem pessoas que são de realmente outro segmento de cristianismo, como ortodoxo, evangelho, enfim. Nós, dessa mistura de etnia, de religião, fomos, pela Constituição, colocados para servir militar obrigatório pela lei. Nenhum jovem, eu vejo a maioria dos jovens que estava lá no exército, nenhum estava feliz. Antes da guerra, viu? Antes da guerra. A gente entrou no momento que estava o mundo árabe com a Primavera Árabe. Só que no momento que a gente entrou, entramos para servir militar obrigatório, nenhum jovem estava feliz. Todo, você olha na cara, a gente quase vai chorar, porque não é de medo. A gente entramos num ambiente que realmente não é como a nossa vontade. É um ambiente que a gente sabe, um ambiente muito cruel, muito cruel. Então, ser militar da Síria é algo realmente muito dolorido. Agora, nós entramos dentro, aconteceu guerra. Imagina o que nós, como jovens, nós que queremos voltar para continuaremos correr atrás de realizar nossos sonhos, nosso futuro. Como que a gente, enxergando que a gente estamos aqui, né? Tá acontecendo essa guerra civil, então como será a nossa vida? Podemos qualquer hora, a gente perde a vida. Perde a vida, esse que você está colocando assim na cara, você qualquer hora pode perder a vida. Então, esse que é doloroso. Durante isso, que mais marcou durante a guerra da Síria, o dia 5 de maio de 2013, quando Israel atacou aquele local de onde a gente estava, e você, até agora o som daqueles bombardeios, até agora está aqui na minha mente. E você ver
realmente lá nós temos também ambiente, temos onde a gente um ambiente a gente queria, né, boi, galinhas, tal, um ambiente militar sempre tem essa variedade realmente para a gente usar nos alimentos, tanto de leite, de ovo, de tal, etc. Então imagina aqueles lá realmente eu presenciei momentos ser humano, animais, a natureza toda está bombardeada, queimada até eu cheguei a desmaiar. Quando aconteceu aquilo, realmente eu acordei como se fosse alguém morreu e renasceu de novo. Então, nem acreditei que eu pensei que aquele é uma pesadelo, como já pesadelo? Então, Pesadelo. pesadelo. Então, foi muito forte. E sabendo que muitos meus amigos morreram lá. Então, pessoas que não têm culpa. Esse que me marcou muito. Pessoas que estão lá, não têm culpa, aconteceu aquela guerra. Então, foi uma guerra. Guerra pode ser, como eu falei, guerra de poder, política, independente de tudo. Mas nós não tem culpa. O povo não tem culpa. Sabe? Ninguém manda em nada. Então, esse que marcou a tristeza vendo os sírios morrem, no final da conta. Os sírios que morrem. Então, o governo quem é? O governo colocou seus militares. Tipo, o governo que administra, tipo, você tem os ministros, os presidentes e tal, mas tudo aí, tudo o povo da Síria, sabe? Então, O povo matando o próprio povo, né? exatamente. É muito doloroso. É por causa da política, da poder, sabe? Aí você tenta investigar, O, você vai ver muitas explicações. A política é muito maliciosa, difícil de você entender total, porque deixa alguém que pensa na loucura. Tipo assim, por causa do gás, por causa do petróleo, por causa do poder, por causa não sei o quê, por causa do Israel, por causa... Então você aí fica bem, totalmente confundido. o Abdu, fazendo um paralelo com o Brasil, você que já está no Brasil há 6 anos, praticamente, me diz uma coisa. Vocês conseguiram sentir aquela tensão pré-guerra, né? Então a tensão pré-guerra começou a acontecer muita coisa em volta da Síria, até com os atentados do 11 de setembro de 2001, com os bombardeios dos Estados Unidos no Afeganistão. Então já começou a criar-se uma tensão pré-guerra, que depois a Síria acabou sendo vítima dessa guerra civil. Fazendo paralelo com o Brasil, Então, na verdade, o meu olhar como refugiado vem de fora, olhando a sociedade brasileira e o Brasil, tanto da política, tanto do povo em geral e seu posicionamento político. Nesse sentido, exatamente que posso relatar, eu vejo aqui no Brasil já tem guerra civil. Aqui já tem guerra civil. Eu não vejo que não tem guerra, mas é diferente da guerra da Síria. Por quê? Eu olho para a sociedade. A sociedade brasileira está bem dividida. Primeiramente, bem dividida. Essa divisão, né, falamos de o povo, a questão de povo tanto que está lutando pela igualdade social, está lutando para discutir o salário, está lutando para realmente salvar o povo que tem parte da população que vive da situação, condição financeira miserável. E tem outro lado, você vê que realmente o outro tipo de povo que ele está tem outros valores, que está defendendo outros valores, outros posicionamentos. Mas quando vejo uma população, nós temos aqui 210 milhões mais ou menos, ou mais um pouquinho, realmente está bem dividida, nunca vai acontecer uma guerra civil como a Síria aqui, porque já o brasileiro já está dividido. O povo brasileiro já está dividido. Significa quem que manda, na verdade, os líderes. E os líderes na guerra deles é uma guerra muito saudável, em cima. Uma guerra que você dá para enxergar na TV, uma guerra de mesas, uma guerra de
onde você dá para, onde os políticos ou vão gritar no meio do parlamento, na frente da TV, abrindo ao vivo, fazendo rede social, gritando lá, entendeu? E o povo vai seguir, esses que está dividindo, vão seguir os seus líderes. Então, exatamente é difícil que o Brasil realmente se torna uma guerra civil, exatamente como a guerra da Síria, mas aqui já tem guerra civil. Eu vejo, se comparando os números, hoje no Brasil morre muita gente, entendeu? Falando em todos os sentidos, né? Hoje há pessoas que perdem muita vida, entendeu? Não exatamente o que vai sair, você vai esperar na TV. Hoje o jornalismo também está bem dividido, eu descobri durante minha experiência. Significa, o Globo do Minas não é Globo de São Paulo. E existe uma jornal nacional que passa rápido. Então, o povo de São Paulo, da cidade de São Paulo, eles não sabem o que está acontecendo no Maranhão. Então, essa questão, o povo está bem dividido em todo sentido, tanto do nível de jornalismo, tanto da política, e difícil realmente alcançar equidade, não é igualdade, porque Deus que criou a gente com essa desigualdade, Deus quando você nascer de uma família, um filho de tal família, um filho de tal classe, ou você nasceu realmente um americano, você nasceu no Moçambique, Deus fez isso a diferença, né? Essa é a nossa diferença. Equidade de ter o bem para todos, esse é difícil de realmente alcançar no Brasil, porque o povo brasileiro está dividido. Só quando o povo brasileiro se une pelo seu objetivo, é que realmente se unir pelo seus objetivos, ajudando toda a sociedade, aí realmente vai acontecer essa diferença. Mas enquanto realmente está bem dividido por causa dos líderes e por causa existe uma democracia no Brasil, porém você não pode falar, porque tem aqui, além de perseguição, hoje as pessoas que falam, realmente você vai se queimar. Falando do nível profissionalismo também. Hoje tem pessoas falando das empresas hoje. Então, a empresa está investigando o Abdu, né, nas redes sociais. Dependendo do meu discurso, meu posicionamento, pode eles não me contratam, entendeu? Posso ter um posicionamento tal. Então, hoje existe uma pesquisa acadêmica de investigar o posicionamento político das pessoas através das redes sociais antes de contratar eles, né? Então, houve democracia, você pode falar o que você quiser, mas tem que tomar cuidado. E como eu te falei, não adianta também a gente falar o que a gente quer, como assim, nós temos redes sociais, saímos nas ruas e começou a nossa manifestação está ficando só eletrônica. Significa, esse aqui é difícil de fazer diferença. Não adianta falar assim, fora Temer, fora Dilma, fora Lula, fora Bolsonaro, fora, sabe? Eu acho que tem um posicionamento de união, tem que ter um planejamento, tem que manifestação nas ruas, tem que ter uma mudança verdadeira, não é manipulação, quero dizer. Então, desse lado que eu olho o Brasil, e aqui morre muita gente pelo roubo, realmente é um sofrimento enorme, né? Você vê a quantidade de pessoas que morrem, tanto de acidente, de transporte e tal, mas em especial é que muita gente morre em vários motivos, é que você se assusta com o número, né? Aí você fala, nossa, esse é o número de uma guerra, comparando com Síria, comparando com tal. Então, nesse sentido, eu falo para você, sem detalhar, porque tem mais a acrescentar sobre esse ponto, porque infelizmente aqui eu fico triste muito de ver um país como o Brasil, pela sua diversidade que existe, um país grande exemplo da diversidade. Hoje, se eu não falo sotaque, ninguém vai pensar que não sou brasileiro. Mas se eu vou na Alemanha, eles vão falar, esse baixinho barbudo não é daqui. Aí, se eu
o que que eu vi? Vi frutas e legumes nunca vi na minha vida. Brasil, país continental, né? Terceiro país das Américas, quinto maior país do mundo, o pulmão do mundo, da Amazônia, da diversidade da natureza, né? Além dos seus povos, das etnias, crenças religiosas, origem da terra indígena, essa mistura, né? Onde está indo a riqueza do Brasil? Por que existe pobreza no Brasil? É que mais exporta, você vai ver matéria-prima, legumes, carne, todos os tipos, realmente você vai ver exportação, né? Então, é muito triste essa realidade. Não dá para entender como a riqueza está centralizada, entendeu? E o povo realmente tem pessoas que estão morrendo de fome, pessoas que morrem de frio, sabe? Pessoas que não têm oportunidade, nasceram num lugar, se hoje não se manifestar, realmente eles nunca vão saber, nunca vão chegar até a praia. O doloroso que eu enxerguei, até chorei, vi que tem pessoas que nunca viu praia do Brasil. Não, tem pessoas, admiro muito também realmente o povo nordestino pelo seu grande esforço de eles fazendo esse deslocamento, né, interno, que também são imigrante interna, saindo de outros lugares, buscando oportunidade para fazer uma nova vida ou conseguir realmente só o mínimo de formar ou conseguindo uma oportunidade de emprego. Então eu falo para você, estou aqui 6 anos, enxerguei coisas, quando eu entrei num debate com alguns imigrantes e refugiados, tem muita gente que não tem esse aproximação, olhar, mas eu me interessei, hoje com muito orgulho posso falar brasírio, porque eu adotei essa cultura, essa língua, apaixonei pelo povo, muito humilde, simpático, realmente acolhedor, amoroso. Então, é triste ver a realidade do Brasil e aqui dos brasileiros. Muito triste. Abdu, eu vou conversar com você mais a respeito do Brasil. Eu vou fazer agora uma pergunta relacionada à sua infância. Antes de fazer essa pergunta, eu quero dizer que eu estou impressionado, na verdade, eu estou impressionado com o seu idioma, com a fluência com que você fala o português correto, o português formal. Então, assim, parabéns, porque você tem 6 anos de Brasil e, assim, você fala português muito bem. E mais até do que me impressionar com a forma como você fala o português, a sua consciência de classe, a sua lucidez política e aquilo que você falou. Você tem um olhar até dentro para o país, para o Brasil, que eu posso dizer com toda a certeza para você, de que muitos brasileiros não têm. Muitos brasileiros que têm 70, 80, 90 anos não têm essa lucidez política interna do país, não têm essa dimensão dos problemas sociais do próprio país que você tem com 6 anos de Brasil. Então, primeiro, já meu muito obrigado enquanto brasileiro, porque certamente você estando aqui conosco, você vai fazer muita diferença também para o nosso país. Quero fazer agora uma pergunta relacionada à sua infância. Antes da gente entrar no Brasil, porque nosso papo ainda, você ainda não migrou para o Brasil, a gente vai entrar nele ainda. Sim. Na verdade, assim, naquela minha infância, eu estava pensando, durante estudando, me integrando na escola, conhecendo assim novas pessoas, tal, comecei pensando era meu sonho de ser piloto de avião, sabe? Piloto de avião, pensando muito em, tipo assim, imaginando e queria voando, sabe? Eu queria testar, tipo assim, eu vejo impressionante dos passarinhos, da águia, tipo assim, como eles conseguem acessar, tipo, até chegou uma vez, falei, nossa, tipo, metáfora assim, tipo, nossa, se eu agora um pássaro, né, eu consigo, naquele momento, eu consigo entrar, ir dentro no estádio, era num outro estado,
ir em todos os estádios assistir um jogo, tipo assim, como pássaro. Aí, tipo assim, então tem flexibilidade de conseguir voando, de ir para cá, para lá. Eu estava sentindo que eu queria voar no sentido ver tudo, acessar tudo e ser livre. Desde que eu tenho, sabe, 9 anos, 8 anos, 9 anos de idade, eu penso muito nisso. Eu olho muito como realmente os pássaros voando. Então, assim, até chegou um pensamento que eu queria ser piloto, sabe? Assim, é que difícil eu vou transformar um pássaro e volto a ser humano, né? Então, assim, durante isso, tinha esse pensamento e nasceu assim, aconteceu também assim que quando eu nasci depois de 3 meninas, 3 irmãs meninas. E isso realmente aconteceu na hora eu nasceu e estava crescendo um pouco. Eu vejo que minha mãe, meu pai, minha família eles tipo me dando uma atenção muito especial, diferente. Só que na frente eu vi que qual era o plano, né, dos pais. O plano dos pais, eles queria fazer tipo pelo menos 2 filhos e 3 meninas. Então, durante isso, quando meus pais fizeram meu irmão, depois chegou mais uma irmã, depois chegou mais uma irmã, depois chegou mais uma. Eles não estavam acertando um irmão. Então, eles queriam fechar em 4, né? Em 4, 5, tipo, 3 meninas, 2 meninos. Então, quando eu cheguei, então ficou muito. Eles ficaram alegres, né? Tipo, depois de 3 meninas, estava difícil hoje. Então, eles queriam fazer essa família grande e equilibrada, né? A questão de gênero, falamos, tipo, se tem um irmão e não tem outro irmão para ser muito amigo dele e tal, assim, então, assim, é triste para eles, entendeu? Então, assim, existe meninas, grupo de meninas e meninos. Nesse sentido, realmente, eu estava pedindo, estava meio, como eu te falei, que é, muito para eles bem acolhido. Então, até o único, naquele momento que minha mãe viajava com meu pai, eles me pegaram, eu fui, primeira vez eu entrei numa viagem de trem, um país para o outro. Então, eu não lembro muito exatamente aqueles momentos, mas eu não estava conseguindo enxergar a vida só quando realmente consegui enxergar mais quando eu tinha 10 para 11, migrando dessa idade, e conseguiu, dentro nas salas de aula, sempre, realmente eu sou muito comunicativo, brincalhão, tal assim, mas e muito sério no momento que precisa. Então, houve uma sempre de onde eu vou, nas salas, tal, esse crescimento de estudo, liderança, eu, mais outras minhas colegas, então a gente liderança desses alunos, como a gente podemos ajudar a professora. Então, sempre eu atuei nesse sentido e estava feliz que sendo, tipo, uma pessoa privilégio especial na escola, foi muito querido, sempre vou nos lugares, tal, minhas irmãs, até cheguei até a aprender dança do ventre. Dança do ventre é uma dança só das mulheres na Arábia, ou no mundo, né? Só que chegou uma vez como e tem minhas irmãs que estão ao meu lado, sempre minha mãe, ele me leva nas festas. Como eu sou pequeno, aí eu vejo as mulheres como dançando. Aí uma vez eu tentei, aí minha mãe adorou, né? Aí a minha mãe convidou amigas dela para eles verem como eu estou dançando ventre. E aquele momento muito deu vergonha, até me atropelou. Mas então assim, sabe, eu me lembro desses momentos assim. Fiquei uma coisa que eu senti privilégio também entra de 13 para o 14, comecei realmente comecei com negócios,
como posso dizer, de compra 2, 3 celulares, vende para algumas lojas. Então, assim, comecei a comprar barato, vende e tal. Então, comecei aprendendo como negociar, como falar tal. Então, isso que me deixou sentir, assim, também privilégio de conseguindo negociar naquela minha idade. E quando vou na escola, vou enxergar o cabeças da realidade dos meus colegas. Nossa, eu enxergo mais fundo do que eles, tal. Ainda, tipo, naquele momento de adolescência, mas eu consigo, graças a Deus, acessar mais do que a minha idade. Isso que senti que esse privilégio. Então, foi assim. Exatamente. Durante a guerra da Síria, eu estava, como falei para você, passei por momentos quase, eu deveria realmente já não perdi a minha vida, quero dizer. Durante isso, quando aconteceu muitos bombardeios e não perdi minha vida, de tanto pressão psicóloga de perder qualquer hora minha vida, estava vendo meus amigos morrendo, a sociedade estava totalmente sendo destruída, eu pensei em se matar, como eu te falei. E no momento disso, que estava tão depressivo, eu liguei para minha irmã. Quando eu falei para ela que está acontecendo isso, que não aguentava naquele momento, e ela me acalmar. Ela faz uma pessoa que ela, minha irmã mais velha, e que tem como alma gêmea comigo. Então, esse sentido, ela estava me acalmando, até chegou uma oportunidade, como falei, depois desse bombardeio, e passei por recuperando tudo aquilo, e entre dia 5 de maio de 2013 até final de 2014, até final de 2013, ele conseguiu esse período com uma realmente ajuda de Deus, aconteceu um milagre, e pessoas que estavam lá ao meu lado, que eles queriam me ajudar a sair de lá, e aconteceu uma saída, foi planejada, muito bem planejada, porque qualquer momento pode perder minha vida, porque sai do país, você é considerado traidor naquele momento. Exatamente, de momento de guerra, pior ainda. Então, assim, graças a Deus, algumas pessoas e coragem, né, e conseguiu sair da Síria para o Líbano, que é um país do lado. Realmente, da minha chegada, quando eu entrei no Líbano, foi que chorei muito de felicidade, porque não dá para acreditar realmente que estou vivo. E estava acessar de 4 anos que vivi tudo aquele guerra lá, dentro daquele período, e apareceu, eu entrei no pior período da história da Síria. Então, infelizmente, entrei em 2010, saí quase 2014, e quando estou no Líbano, como eu te falei, e não acreditei, porque eu cortei parte para não entrar nos detalhes. A minha saída foi um filme, porque entrar em detalhes não foi fácil, foi planejada, bem planejada e com a ajuda de Deus, porque qualquer momento eu iria perder minha vida. Quando cheguei no Líbano, eu tenho contatos de alguns meus amigos que estão lá. Eu encontrei eles no Trípoli, e depois eu consegui migrar para o Beirute, uma outra cidade, capital do Líbano, e de lá eu consegui realmente primeiro o meu emprego. Como ficou? Quando eu cheguei ao meu amigo lá no Beirute, falou: Abdu, agora você tem que esquecer tudo, você está vivo, você está aqui, então melhor você agora começa a envolver com uma vida como se fosse você em nada. Ninguém vai saber que você era militar, que você tal, e vou te ajudar e você se integrar realmente nessa empresa que vou colocar você. Aí ele conversou com o patrão dele e me colocou como responsável de um estacionamento lá, uma empresa grande de roupa, acessórios de mulheres. Desse sentido, eu comecei realmente a gerenciar lá aquele estacionamento e pensando todo dia realmente de tudo o que estava acontecendo, que aconteceu comigo.
preocupado com minha família, pensando, nossa, cadê minha vida? Aí, tipo assim, chorei, tipo, falei, perdi 4 anos da minha vida dentro da guerra da Síria, porque eu não estava feliz, sabe, o que estava acontecendo. Eu estava pensando sobre mim, o que aconteceu de mim. Eu não estava pensando o que aconteceu do povo da Síria, sabe? Mas estava pensando em mim, o meu futuro e sobre preocupação sobre meus amigos e meus familiares. Durante isso, estavam entrando muitos sírios e também os refugiados palestinos que foram refugiados para a Síria fugiram mais uma vez para o Líbano. Então, Palestina, Síria, Síria, Líbano, né? Coitado do povo palestino também, assim, e também dos sírios. Entrou povo sírio, palestino estava entrando. O Líbano, aproximadamente, tem 5 milhões libaneses, né? Agora, entrou sírios e libaneses, sírios e palestinos, chegou a ser 1,5 milhão, 2 milhões, né? Falando dos números, mais ou menos. Então, o Líbano, de um país que existe na planeta, ela tem mais que tem refugiados da sua condição. Então, o Líbano, tipo, sofreu. O Líbano não está preparado. Então, aqui vem a palavra crise, que eu não falo crise porque eu acho crise uma palavra, tudo bem, um termo político, mas eu acho que deveria de falarmos vergonha, uma vergonha da humanidade, não é crise humanitária, é vergonha para a humanidade, porque quem que está produzindo tudo aquilo? O povo inocente, também a gente está lá, realmente, quem que vai estar no poder? Pode ser esquerda, direita, pode ser comunismo, pode ser que seja, a gente não vai mandar em nada. O povo que nasceu, fizeram família, fizeram um filho, está estudando, está trabalhando, está fazendo aquela sua vida. Até, inclusive, você está num país como, comparando Síria, que você não pode nada se expressar a sua opinião política, falando, tipo, de outros países, tipo, como Rússia, como China, Coreia do Norte, ou outros países como do Irã, né, até do Golfo, os países que são o moderno do mundo árabe, que vive no sangue também de muitas histórias que eles envolvendo de ter aquela riqueza lá no país do Golfo. Você não pode falar lá na Arábia Saudita alguma palavra sobre o regime, entendeu? Então, capaz como aconteceu com aquele jornalista lá que foi lá para fazer documento lá no Istambul, na embaixada da Arábia Saudita na Turquia, cortaram ele pedaço, colocaram ácido, entendeu? Então, imagina, você não pode falar da política, infelizmente, e nada de expressar sua opinião, né? A gente que fala que nós temos direito, né? Que Deus nos deu esse poder, enfim. Durante isso, como falei, o Líbano estava com aquela opressão muito forte da quantidade de tanto os sírios, os palestinos que estavam entrando, né, ou mais sírios, e eu estava pensando em sair de lá, entendeu? A situação estava muito delicada, então, no Líbano. Só que olho assim na mapa, você olha do Líbano, você olha do mundo. Eu sou um refugiado sírio, sabe o que significa? Eu vou te falar o que significa. Significa, meu amigo, eu tenho um passaporte. Esse passaporte sírio, ele não vale mais. Refugiado sírio ou venezuelano, falando aqui no nível latino, não vale mais o passaporte. Significa que nenhum país me quer. Nenhum país vai me receber. Só se eu vou realmente fazer aquela travessia, como meu povo fez e como muita gente acabou morrendo na travessia. Então, eu pensei na travessia do Líbano. Você vai olhar do Líbano, você vai olhar para o Chipre, porque não tem o Líbano, você vai ver o único lugar que Líbano tudo independente regional, tudo ligado com só a Síria, entendeu? Você vai pensar através ou de avião ou no mar. Então não existe uma outra possibilidade. Então eu pensei em sair para a Turquia, da Turquia fugir para Grécia, numa ilha, e de lá eu vou passando para aquele caminho, Croácia,
Áustria, Alemanha, você vai passar, você vai chegar. Ou você vai para o Egito, fugir para a Itália. O Ciro já tem um mapa aqui. Ele tem um mapa, ele planejou. Qual o caminho para o povo sírio? Então você vai lá. O sírio pode ir para realmente através ele vai até Líbia para fugir para Itália, ou ele vai para o Marrocos, tem 2 cidades dentro do Marrocos, até agora está colonizada pela Espanha, chama Melilla, e tem uma outra que esqueci o nome. Então, assim, para fugir para a Espanha, ou você vai no Egito para fugir através dos coiotes, né? Tudo ligado com coiote. Você vai fugir para a Itália, mas tudo aquele caminho não é fácil. Então, você vai ter que realmente, primeiramente, tem que ter dinheiro no seu bolso. Porque sabe quanto a travessia vale? A travessia custa o mínimo $5.000. Para você ver. Você está entrando, né, nessa travessia que foi conhecida como ilegal e clandestina e realmente $5.000. Imagina você aqui. Você é um brasileiro. Você quer viajar para a Espanha. O passagem mais ou menos $1.000. 1.200, 900 dólares. Então, para você ver, a pessoa está indo, colocando colete, entrando num barco que deveria caber realmente 20, entrando 60 pessoas, possibilidade de afogar. Então, olha o risco, olha a situação que a pessoa está se colocando. Você acha, e estou perguntando as pessoas preconceituosas, xenofóbicos, vocês acham que nós que queremos passar no mar a travessia e tem possibilidade de morrer afogado? Não. Porque se as pessoas que têm preconceito não quer saber o que aconteceu com a gente do passado, como a gente sair, só que a pessoa que está enxergando que já estamos aqui no Brasil e olha assim, realmente o refugiado traz crise, traz doença, tira emprego. Refugiado não vale. Refugiado, olhar inferior. Entendeu? Refugiado, a palavra carrega preconceito. Foi um termo, realmente, um termo famoso no século XXI. Agora, você fala, Primeira e Segunda Guerra Mundial, você vai falar, os japoneses que vêm para o Brasil, imigrante, mas eles são refugiados. Entendeu? Falamos imigrante. Aí a questão, tanto de imigrante, o termo, né? A migração em geral ocorrer por motivos pessoais ou pela busca de melhores condições da vida. Então, normalmente, considerado migrante qualquer pessoa que sai, desloca, né? Vamos dizer que um nordestino, ele saiu para o Rio Grande do Sul. Então, esse aqui, ele migrou, né? Ele, migrante interno. Agora, se um brasileiro sair para a Argentina, ele chama imigrante com I. Nesse imigração, né? Ele, quando está saindo, ele foi, por motivo pessoal, voluntariamente, preparou a sua mala e ele, o que ele fez? Ele foi. Ele pode retornar ao país quando ele quiser. Pode ele retornar ao Brasil quando ele quiser. Ele tem proteção, tem tudo. Ele foi para melhorar a condição, para estudar, para trabalhar, para casar, para passear. Esse imigrante, voluntariado. Agora, imigrante, falando sobre migração, né? Migração forçada, aquele que chama refugiado, né? Então, nessa condição que estou falando para você, eu enxerguei, a vida me se tornou refugiado. A Síria recebeu refugiados palestinos. A Síria recebeu refugiados iraquianos quando os Estados Unidos invadiu o Iraque. A Síria recebeu também
alguns países africanos que vieram também como estudantes e vieram com trabalhar. A Síria recebeu refugiados libaneses durante alguns conflitos que aconteceu Israel e Líbano. Então, quando a vida me tornou refugiado, eu ainda não estava entendendo o que é ser refugiado na vida. Então, durante isso, eu estava pensando em como eu fazer realmente sobre mim, pensando em mim. Você não vai pensar, porque muita gente pensa, por que você não vem com sua família, entendeu? Por que você não trouxe seus filhos, entendeu? Muitas vezes a gente não consegue nem trazer a mala. Uma mala. A gente não consegue nem trazer, nem a gente vai com nossa roupa, entendeu? Você está falando de ser humano, a gente está fugindo de uma guerra, você está preso. Você está preso dentro de uma guerra. Durante isso, então, eu fui na Embaixada da Austrália. E foi através de as pessoas que fazem realmente, entra com aqueles que facilitam o visto, também foi para a Embaixada Canadense. E que realmente eu, durante a minha adolescência, já ouvi falar ouvindo falar sobre Austrália, o Canadá e vários países. Mas Canadá e Austrália marcou muito na minha mente. Não sei o porquê, mas marcou muito. Eu ouvi falar que tenho parentes por distância, ouvi falar que tem muitos imigrantes nesses dois países, marcou aqui. Bom, eu tentei, sei que é difícil, porque com passaporte sírio, sabe, passaporte sírio você pode ir, durante a guerra da Síria, para 2 lugares só. Malásia e Sudão. O que eu vou fazer na Malásia e o que eu vou fazer no Sudão? Só para você ter ideia. Agora, nessa situação, existem pessoas sírias que foram no Sudão. Porque eu falo, condição do Sudão, também no Sudão 2011, dividiu o Sudão do Sul, Sudão do Norte, tem conflito lá. Então, durante isso, eu não iria ir para o Sudão. Se eu vou migrar, cara, eu vou migrar para um lugar, pelo menos consegue... Te dá uma dignidade, né? Exatamente. Agora, procurei e, de repente, eu estava lá no Beirute, conheci uma pessoa. Essa pessoa me falou, eu estava só parado na rua e falando para o que tem de embaixadas. Aí ele riu na minha cara. Falou, como assim? Aí ele falou, você é sírio, né? Eu falei, sim. Aí ele falou, de que região da Síria? Eu falei, de Alepo. Aí ele falou, cara, minha esposa é de Alepo, eu sou libanês. Aí ele chama Jorge. Aí eu falei, Jorge, nossa, prazer, cara. Aí ele falou, entra no meu carro. Quando eu entrei no carro dele, ele passou na Embaixada da Jordânia. Ele falou, espera aí, a gente vai conversar, estou resolvendo uma coisa. E de lá, ele falou, a gente estava conversando no caminho. Aí ele me falou assim, a gente estava conversando. E eu, naquele momento, quando ele falou que ele viaja muito, porque ele é um teclado de artistas bem famosos no mundo árabe, que eu vi, ele me mostrou e tal. Fiquei honrado, tipo, assim, conhecer ele, porque ele fica teclado através de cantores que eu amo muito, que são bem amados no mundo árabe. Aí ele falou, Abdu, de começa para fala, chegou o assunto do Brasil. Aí quando eu falei, ele falou, cara, ele foi para lá uma vez, ele atendeu aqui, tipo, você vem para fazer uma festa. Ele falou, bom, eu acho que você vai tentar, assim. E durante aquele momento eu fui buscar e ouvi falar que o Brasil está dando, do governo Dilma Rousseff, está dando vistos humanitários para os sírios. E foi para uma embaixada e fiz um pedido. Na verdade, foi entrevistado, falei tudo. A questão, houve uma coisa também delicada lá dentro, porque ele estava querendo saber se isso servia militar ou não. Então, tem mesmo embaixada brasileira, só que tem uma relação diplomacia junto com o governo sírio e junto com o Líbano. Significa assim, é visto humanitário, mas eles não dão para qualquer pessoa.
até eu falei, mostrei e tal, assim, então tem um risco muito maior de eu não receber. Mas, graças a Deus, uma semana depois, recebi para pagar, um boleto para pagar o visto, $100, cento um pouco, e depois eu fui para comprar minha passagem. Ô, Quando eu Cabido, queria... Uhum. antes de você continuar, eu só queria que você me falasse o sentimento que você teve quando o seu visto para o Brasil foi aprovado. Bom, realmente, olha só, é que quando eu pensei, eu fiz um pedido e estava muito animado de que eu poderia sair do livro. Eu queria só, olha, eu queria sair de lá. Eu falei, juro que se não deu certo, eu não vou não só para o Sudão, vou para o Esquimó, para qualquer lugar que me abre porta. Aí, realmente, consegui. Quando conseguiu, durante esperando o visto vai sair ou não, aí eu comecei a pesquisar sobre o Brasil e tal. Esse cara, ele falou que ele vai ver um contato para mim. Ele conhece algumas pessoas no Brasil, assim, colega e tal. Eu falei, tá bom. Mas eu pesquisei mais, aí viu, tipo assim, a comunidade árabe que aqui no Brasil muito grande. Tá, antes de pesquisar, olha só, eu já ouvi falar, o que eu tenho imagem de falar para você, porque sou testemunho, né? Agora, na minha região, eu vou falar do nível de esporte. A gente quase, tipo, como posso dizer, rola uma guerra na Copa do Mundo porque defende o Brasil. Significa, da população árabe, mais de 400 milhões da população árabe, 90% eles torcem para o Brasil. É uma loucura, loucura é uma coisa que você nem imagina. No meio rua, a gente monta uma bandeira do Brasil 150 metros. Bandeira do Brasil só na minha rua. E tem assim, óbvio que pela democracia de escolher seu time, né, não expressar nada de política, existem algumas pessoas que colocam a bandeira da França, bandeira da Alemanha, da Itália, nas varandas. Só que se alguém vai andar com esses bandeiras na rua, cara, ele vai apanhar. Só da brasileira. Ele vai apanhar, ele vai apanhar. Nossa, e te mostra aí, tipo, lá, para andar, tipo, o Brasil para o mundo árabe, o time do Brasil, mais, tipo, as pessoas fica muito tenso. Eles amam muito o Brasil. E também, em 2001 ao 2010 para 2001, eu tirei todo o meu cabelo e deixei só na frente, por causa do Ronaldo. E meu tio me deu uma bronca, porque ficou meio esquisito lá na sociedade. E eu gostava muito do Ronaldo, que você chama Ronaldo Gordão, coitado. Aí, então, assim, nesse momento, tipo, eu gostava muito. Tipo, eu lembro exatamente o time que mais bonito quando eu estava adolescente, o time estava lá, Kaká, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu, Ronaldo. Esse time era um time assustador, um time, tipo, nossa, um time que na minha idade lá, com meus amigos, lembrando. Então, assim, a gente ama muito a questão de esporte. E também, na verdade, quando vou nos mercados, sempre eu vejo lá, está escrito café brasileira, em árabe, café brasileira. Então, muitas vezes tem que a padaria que estava do lado da nossa casa, o mercadinho, ele tinha realmente isso aqui, a questão de café brasileira, e tem qualidade boa. E então, assim, eu ouvi falar do carnaval, só que não tenho a mínima ideia, eu só ouvi falar. E também a música, eu lembro, eu tinha 11 anos, eu lembro de uma música que estava saindo nos rádios, fala assim, bate, bate, tambor, sabe? Esse aqui, Grupo Carrapicho, lá de Manaus.
Mas a gente ouve, a gente não sabe, não sei esse do Brasil, não sei de que país é, não sei. Entendeu? Descobri depois, quando cheguei aqui, descobri que isso aqui é do Brasil. Então, realmente foi nesse sentido, como eu te falei, depois que começou, quando pedi o visto, pesquisei no mais do Brasil, aí vi. Também, olha, eu ouvi falar durante, como posso dizer para você, ouvi falar que região, realmente, quando comecei a pesquisar, quando vou receber o visto, eu ouvi falar que, na minha pesquisa, eu vi que é questão de tráfico de droga, tal, então, assim, existe um tráfico. Então, assim, das pesquisas você vai aparecer tudo, você vai ver, quando você coloca assim, você vai ver praia, você vai ver muita coisa, carnaval, então, e você vai ver vídeos elaborados no YouTube, tá falando o que tem no Brasil, o que não tem, então, aí, nesse investigação, sabe, que você, a Sandra... Foi aí que você virou palmeirense, ô Abdu? Que eu vi que Não, você é palmeirense, cara. não, ó. Ah, não. Ô, Abdu, eu sou palmeirense, cara. E eu vi no seu Não. Facebook que você é palmeirense, hein? Eu sou muito corintiano, cara, muito corintiano. Ai, tinha que ter um defeito esse Sírio, viu? Exatamente, ninguém é perfeito, viu? Mas assim, sabe, eu ouvi falar também, durante a minha adolescência, ouvi falar muito do time do São Paulo, lá na Síria, porque tem alguns design, um filme de adolescência, crianças, que passa o jogo e fala muito de São Paulo. Tipo, São Paulo, eu vi fala muito de São Paulo. Mas Corinthians, Palmeiras, tal, Flamengo, e nunca, tipo assim, ouvi quando eu estava naquele período na Síria. E agora, desse sentido que eu falo para você, quando eu comecei a pesquisar, aí eu vi realmente muitas coisas, parecia muita informação. Eu falei, bom, o que eu imaginei, porque da minha pesquisa, imaginei realmente Brasil, da riqueza, questão de floresta, da Amazônia, o pulmão do mundo, tudo isso. Eu pensei o Brasil mais verde do que cidades, tipo, urbanas, assim, sabe? Aqui como cidade de São Paulo, como Porto Alegre e tal, do Rio de Janeiro. E é tipo assim, mais floresta. Então, até também assim, tipo, começar a imaginar, será que eu vou chegar lá? Como serão as casas? Tipo assim, pensei, como serão as casas? Como será a vida lá, assim? Até ficou muito famosa nos últimos anos lá, a música Nossa, Nossa, Assim Você Me Mata, ficou muito famosa lá, nossa, no mundo árabe. E ninguém entende nada, viu? Mas só da melodia dela, que as pessoas Sim. ficam muito felizes aí. Daí, assim, bom, foi que quando eu comprei passagem de volta, porque falei, puxa, se realmente eu venho para o Brasil e se não deu certo, e aí? E tem que garantir minha volta tal. Aí comprei de volta e... Só que quando estava atravessando, antes de eu vir para cá, aquele cara que ele estava... que conheceu ele, Jorge, ele falou que ele conseguiu um contato e eu entrei em contato com essas pessoas e me falaram quando eu chego aqui para entrar em contato com eles. E me falaram que eles vão me dar tipo apoio e tal. Eu falei, beleza. O que aconteceu? No aeroporto, eu reparei numa coisa. Coitado, tinha uma família. Desculpa. Tive uma família. Aconteceu... ele estava querendo, a polícia lá, estava querendo, acho que o mínimo, para quem estava viajando para o Brasil, tem que ver um mínimo, realmente eles têm $1.500, $2.000. E tive uma família, foi parada na minha frente, coitado, eles não tinham esse dinheiro. E trouxe, tipo assim, conseguiu, tipo, trazendo, juntando dinheiro e tal. Só que aquele família, não sei se eles deixaram eles passar, não deixaram, mas que a Embaixada do Brasil deixa bem claro que o Brasil não ajuda, realmente, eles me falaram, o Brasil não ajuda, quem ajuda lá, os refugiados tem a terceiro setor. Então, eles falam que tem terceiro setor, ajuda em várias coisas. Então, significa não ter uma ajuda diretamente de governo.
Então, assim, então esse que ele estava proibindo a qualquer pessoa para não chegar, acho que pessoas aqui, mas eu achei lado cruel isso, a pessoa que está buscando um lar, né, deveria deixar a pessoa ir, mesmo a gente, tipo, você sai num país que, como o Brasil, que não tem naquele, qualquer momento cai em cima de você um míssil, uma bomba, melhor do que você realmente está na guerra, né? Na guerra que qualquer momento pode morrer. Bom, eu cheguei, mas quando na hora que estava falando de horário de viagem, que era a minha viagem, Líbano, Catar, realmente Brasil. É o período quase 24 horas. Mas eu nunca fiz uma viagem tão longa assim e tive uma preocupação, né? Eu estava fazendo algumas compras lá porque falei, nossa, aí comecei a preocupar, comprei alguns temperinhos. Falei, se não tem lá, tipo, esse tempero, se não tem aquela coisa, se não tem aquela. Aí comecei a comprar e não fumo, mas comprei um cigarro. Falei, cara, eu vou levar cigarro, tipo, aqui, daqui, porque é um cigarro que foi fabricado lá. Eu não fumo. Tem aquele cigarro fininho, sobrou algumas quando estava comprando no aeroporto, aí comprei um pacote. Durante isso, bom, eu mandei as malas, peguei uma mala pequena e entrei, cheguei no Catar, fiz esse trânsito e peguei. Só que foi tão assim, no Catar até o Brasil, eu vejo como um baixo que dá para aparecer tipo na tela, na mapa, a distância embaixo de nós que tem mar, que aquela dá agonia, dá uma muito tipo medo, sabe, preocupação e dorme, acordar, eu dormir, eu acordar, eu dormir, eu acordar, sabe? Então assim, deu nervos para mim realmente durante essa minha viagem para o Brasil. Cheguei realmente um momento tipo muito agitado, né? Até pensei em fumar um cigarro dentro do toalete do aeroporto, né? Mas bom, cheguei aqui no Brasil, foi da minha chegada, cheguei muito, eu estava bem agasalhado, cheguei aqui meio muito calor naquela viagem e tal. Aquela também você fica 16 horas tipo na cadeira de Catar para cá. Fiquei quebrado realmente. Eu vejo as pessoas como estavam andando, porque a maior viagem que eu fiz, eu estava saindo de avião de Alepo para o Damasco. Então assim, não tenho no máximo uma hora, não tem naquela distância. É bom. Cheguei aqui e aquelas pessoas que quando eu cheguei lá eu entrei em contato, realmente da minha chegada foi quando só para sair do aeroporto tem que preencher uma coisa em português e não sei ainda escrever em português. Falei que I don't speak português, tipo, eu só falo árabe. Então foi muito delicado essa minha chegada, e deu medo, tipo assim, meu coração ficou muito apertado e deu medo realmente quando cheguei no Brasil. Durante a minha adaptação, teve realmente, como posso dizer, especificamente, esse família que, através daquele Jorge, eles deram para mim suporte no começo, quando eles me aproximam, tipo, assim, a gente se encontrou, só que depois, tipo, depois de um mês, 2 meses, eu saí de lá. Aconteceu uma negócio, realmente eles queriam que eu trabalhar para eles, vendendo CD nas ruas e tal. E eu não estava querendo ainda, tipo assim, sabendo enxergar, mas saber o que é do Brasil, sabendo as coisas, e não aceitei essa proposta. Inclusive, eu entrei como a proposta que administrei um hostel, que eles têm uma casa grande, e eu estou muito bem no marketing digital, de seguir clientes tal, através das redes sociais e conseguir muitos clientes para eles árabes através daquele montagem da casa, de uma ideia que eu falei para ele. Só que começou a chegar bastante cliente tal através da comunicação e
E depois eu saí de lá e começou a minha vida. Conheci uma família brasileira durante a minha vida lá, que estava vivendo quando saí na casa dele. E Abdu, fiquei... desculpa, a gente está falando de São Paulo, é isso? Cidade de São Paulo? Já chegamos em São Paulo aqui. Certo. Então, aqui realmente, depois, como eu te falei, que trabalhei como de marketing digital e administrando esse hostel, esse casa fazendo anúncios para chamar cliente de alugar casas, tipo, no, quartos e camas. E depois saí de lá para uma família brasileira. E depois fiquei quase mais ou menos, tipo, durante a minha convivência no região, essa família me conheceu, conheci pessoas lá e fiquei lá quase um mês e meio também. E depois que eu saí, estava procurando, me integrando dentro da sociedade aqui brasileira, onde foi conheci um africano, me falou sobre Caritas, a organização da Igreja Católica, que eles ajudam refugiados e imigrantes. Foi através lá na Caritas, comecei a conhecer eles, fazendo amizade com eles, sabendo como funciona, e um pouco, realmente, depois que conseguiu alugar uma casa no Zona Sul, no Santo Amaro, Avenida Atlântica, e conseguiu alugar primeiro minha casa na minha vida no Brasil. E adorei que tem uma represa, então foi muito especial para mim daquele lugar, porque tem um senhor e senhora que me alugaram aquele lugar muito atenciosos, considero eles como pai e mãe, até agora tenho contato com eles. Então, tudo aquele tempo, durante a minha vida, olha o que aconteceu aqui. Eu estava lá, estava me organizando, me integrando nos projetos sociais, conhecendo refugiados e imigrantes. Depois me integrei do projeto Copa dos Refugiados e também, durante aquilo, eu recebi, tipo assim, encontrei 2 sírios que estão quase na rua, que eles são de Damasco, e durante aqueles pessoas eu ajudei eles a ficar na minha casa, dando acolhimento, o que eu posso. Um tempinho depois eles conseguiram um emprego, conseguiram um outro lugar para sair. Depois acolhi mais 2 sírios de Alepo. Depois também mesma coisa, eles conseguiram fortalecer, saíram. Depois mais uma pessoa de Alepo, também ele conseguiu fortalecer e sair. Depois uma mulher siriana acolheu na minha casa, fortaleceu ela também sair. Aí, durante esse ano, eu estava me integrando nos projetos, tentando aprender, fortalecer mais português, integrar na sociedade e tal. Eu me lembro, em 2014, tipo, eu falo para você alguns momentos, como eu fui na Carrefour para levar, tipo, o meu currículo, porque eu ouvi falar que tem uma oportunidade. Durante aquele momento, olha só, encontrei no São Paulo um primo que não vejo ele há 11 anos. 11 anos, não vejo. Eu lembro ele quando eu tinha 6 anos de idade. Encontrei esse primo, aonde chegou alguém, falou para outro, ele também vem, ele sempre viajava. Ele trabalhava no Dubai, não sei onde ele trabalhava, e foi mandado num emprego, e ele, como sírios, depois desempregou, e ele vem para o Brasil. Realmente, quando eu encontrei ele, foi impressionante, porque eu, tipo, assustei e fiquei feliz. Aí ele me falou sobre a vida dele. Os pais dele, minha tia, morreram na guerra. Aconteceu que ele realmente, ele naquele momento, eu lembro que nós fomos para entregar currículos no Carrefour. Então, aconteceu daquele momento, a gente entrou no Carrefour e aí eles falaram que tem que a gente sentar. Quando a gente sentar, pegamos papéis para preencher. Só que eu e ele olhamos assim, realmente, eu não entendi nada, só coloquei meu nome, subiu, fomos para lá. Durante, ele foi embora, e eu não sei, tipo assim, muito na vida dele e tal, mas estava a gente retomando contato. Mas eu conheci um professor lá, que trabalha no Senac. Quando vi uma crachá do Senac, eu falei, você da onde? Tipo assim, eu
você é professor que estou procurando um curso e tal, mas não estava assim minha língua assim. Aí ele estava tentando me ajudar. Ele falou que ele é professor de matemática. Bom, essa pessoa se tornou meu amigo. Ele realmente, depois, através dele, conheci muita gente. E hoje, como são minha família no Brasil. Mas estou falando de 2014 para você, foi algo muito, assim, difícil. Eu desanimei, queria sair daqui, não sei o que eu faço, me integrei, tipo assim, conheci organizações, me integrei com Foi alguns o ano que projetos. transformou mesmo a sua vida, né? Sua vida ela Nossa, se transformou em 2014 completamente. exatamente. Então foi Ô, Abdu, me muito. tira uma dúvida. Desculpa te interromper. Eu queria saber o seguinte, queria falar com você sobre xenofobia agora, porque assim, dizem que o Brasil tem fama lá fora de ser um país muito acolhedor. E eu, como brasileiro, nunca, enfim, nunca estive lá fora, porém, eu acredito que não seja bem assim. O brasileiro, assim como várias pessoas, enfim, acho que não é nem isso, não é nem inerente ao brasileiro, é uma coisa do ser humano. Ele é muito acolhedor quando convém, né? Então é muito mais interesseiro do que acolhedor. Por exemplo, se vier um norte-americano, um estadunidense para cá, ou um cara do Canadá, ou um cara da Itália, o brasileiro se arreganha. O brasileiro ama, né? Por uma questão de status, talvez, não sei porquê, ou porque o brasileiro, de repente, espera alguma coisa em troca. Né? Então, é aquela coisa de essa pessoa, de alguma forma, vai fazer bem para mim e vai me ajudar de alguma forma. Como eu falei, às vezes pelo status de ser um país europeu, no caso de uma Itália, ou de uns Estados Unidos e tudo mais. Já no caso de países como a Síria, de países da África, né, como a própria Tunísia, enfim, o brasileiro ele já não é tão acolhedor. Então, é como eu falei, é um acolhedor só quando convém, é um acolhedor para pagar pau para gringo que de repente o brasileiro acredita que vai trazer algo em benefício para ele. Você Bom, o que exatamente? Olha, eu acho que preconceito porque assim, falando da xenofobia e ao falamos da homofobia, ao todo tipo de olhar preconceito. Quando você fala preconceito, a gente generaliza tudo. Preconceito existe em qualquer sociedade no mundo. Sobre a xenofobia, né, falamos aqui. A xenofobia, a palavra exata, se Abdu, na verdade, vamos dizer, se eu sou americano, vou ter um outro tipo de visão para o próximo, exatamente aqui na América Latina, América Sul, para qualquer país da América do Sul, eles vão ter uma outra visão, se sou americano, se sou francês, se for alemão. Por quê? Porque foi, infelizmente, ao longo da história, se a gente falamos, você já ouviu falar primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Então, assim, quem é primeiro mundo? Quem é do Austrália, Canadá, Europa e americano. Então, esses aqui são o primeiro mundo. Então, nesse sentido, vem a estereótipo negativo, vem aquele olhar, né, preconceituoso. Agora, fora de primeiro mundo desse país, né, como você falou, eu hoje posso, quando cheguei aqui, eu realmente sofri nesse parte de preconceito, de discriminação, a questão de ser árabe, de ser muçulmano, de ser estrangeiro. Então, assim, pode alguém, só de ver a questão de ser estranho, não é daqui, pode alguém ter problema comigo. Ele não vai gostar de mim. E pode alguém realmente ele fica com um sorriso aberto, né? Mas sabendo que sou árabe, tipo, falando árabe, aí ele vai ligar o terrorismo com homem-bomba, com não sei o que, não sei o que. A questão de muçulmano, tipo, esse aqui, o pior
pior ainda desse olhar sabendo muçulmano. Agora, dessa situação, a xenofobia existe. Quem também, pessoas que sofrem, como eu falei para você, tem pessoas que sofrem só por ser de fora, e tem pessoas que sofrem também de ser, como eu falei, isso árabe, então terrorista, árabe muçulmano terrorista. Pessoas africanas também, pessoas sofrem racismo, já que sofrem racismo e sofrem mais sobre a xenofobia. Então, 2 vezes, racismo e também sobre que ele vem de fora, né? São 2 coisas, porque, como eu te falei, se ele vem, vamos dizer, um americano negro, ele tem possibilidade de sofrer só racismo, entendeu? Mas aí se fala americano, já é outra história. Aí você fala africano e realmente, então infelizmente tem esse olhar que existe, a nossa população aqui dos refugiados e imigrantes sofre sim durante isso e como posso dizer para você? Falamos agora, Abdu, refugiado, ele como enxerga o Brasil? O nordestino, ele sofre no sul e no São Paulo. Por quê? O nordestino, olha, eu estou ouvindo falar, tipo, o povo nordestino preguiçoso, só quer saber fazer filhos, só quer não sei o que. Aí tem aqueles, eu estou ouvindo o que brasileiro está falando, né? Agora, eu conheci pessoas nordestinos, né? Comecei de me integrar com eles, sabendo mais sobre a vida deles e tal. E assim, entender a realidade. Quando ouvi histórias, eu chorei. Porque ouvi histórias de superação, de luta. Eu falei, putz, você é um refugiado, cara. Você é um refugiado dentro da própria sua sociedade. Tal pessoa me falou a condição de onde ele nasceu, de uma região no Nordeste. Meu Deus, ele enfrentou tudo e vem aqui realmente para fazer uma nova vida. Então tem aquele olhar, sabe? E também foi para o Rio de Janeiro, também, quando eu vi também os paulistanos, como tem um parte da população tem preconceito, outra população, tipo, do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro tem problema com São Paulo. Então, se você veja, existe um preconceito. Falamos de racismo, a segunda maior população do mundo é o Brasil, depois da Nigéria, e de negros. Tem aqui, segunda, 55% da população são negra, mais ou menos, se não me engano, dos dados da pesquisa, assim. Então, aqui existe racismo, existem muitas pessoas tipo assim, sofridos. Eu ouvi histórias, tal, assim, meu Deus, tipo, um sofrimento enorme, sabe? Imagina, tipo assim, eu queria entender mais quando ver moradores de rua, sabe? E quando conheci um lugar que chama favela, né? Então, existe em qualquer lugar do mundo uma região que é considerada uma região, tipo, região simples, humilde, pessoas com condição financeira assim. Só que eu nunca vi aquilo, parece uma obra de arte, sabe? Uma quadra, você está pintando realmente casas em cima do outro, tal, aqueles cores, você não dá para acreditar ver. Então, assim, essa população realmente sofre por de igualdade, também sofre de xenofobia. Imagina, eu vou falar para você assim, onde você mora? Aí eu vou falar, no tal lugar, entendeu? Então, assim, pessoas aqui, próprio brasileiro sofre, a questão de preconceito tem aqui, xenofobia tem, racismo tem, infelizmente, sabe? Então, imagina para o refugiado e imigrante. Então, todos nós sofremos com esse olhar de discriminação. Ô, Abdu, bom, tá chegando de novo ao fim nosso bate-papo. Daqui uns 8 minutinhos o Instagram vai derrubar a gente. Desde já quero agradecer a todo mundo que acompanhou, que passou pela live em algum momento, que deixou o recado, que deixou um comentário, que está fazendo perguntas. Eu quero... Deixa eu só... Opa!
Abdu, quero falar o seguinte, o Abdu, para quem não sabe, ele é vice-presidente da ONG África do Coração e coordenador da Copa dos Refugiados. Então a gente não pode terminar o nosso bate-papo, Abdu, sem você falar um pouco para a gente a respeito desses projetos. Bom, Fernando, assim, nós, durante essa minha luta, tipo assim, a gente tem detalhes, tive que pular, porque se vou realmente detalhar, a gente precisa mais tempo, fechando o dia inteiro. Bom, o que exatamente hoje nós, um grupo, realmente eu, mais uma pessoa, aquele refugiado político, ele vem da República Democrática do Congo, eu venho por causa da guerra da Síria, então a gente se encontrou e unimos juntos. O que a nossa luta só. Então vamos se unir e pensamos numa ideia da África do Coração, era a Federação das Comunidades Africanas no Brasil, era só para os africanos, porém, depois esta mudança, quando conheceu ele, quando a gente se integrou durante o projeto Copa dos Refugiados Imigrantes, maior projeto esportivo do mundo que se une refugiados e imigrantes e realiza a integração com o seu povo brasileiro, e um projeto que começou em 2014, e eu atuando como coordenador geral. Ano passado realizei ele nos 6 lugares do Brasil: Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Brasília. E nossa fé é que até 2025 chega um evento ser internacional, chega até na Alemanha, já temos articulação na Argentina, eu realizei uma parceria com um doutor, representa uma universidade, Bristol, de Londres, também ele se interessou em apoiar a Copa dos Refugiados para acontecer lá em Londres, iria para acontecer esse ano. A Copa dos Refugiados é um evento que acolhe toda a população refugiados e imigrantes. Temos eventos ligados a um processo longo, começa em fevereiro, termina em dezembro, ligada também com mulheres refugiadas e imigrantes. Temos edição Copa das Mulheres Refugiadas e Imigrantes, temos eventos das crianças, temos um passeio de familiares e idosos. Então, assim, um projeto bem grande. Hoje nós atuamos na África do Coração em 6 lugares do Brasil. Primeiro ONG no Brasil que se une mais de 15 nacionalidades. Nós somos refugiados e imigrantes. Atuamos como protagonismo que nós queremos trabalhar como corpo jurídico pela nossa bandeira, como apoio dos brasileiros. Mas nós que estamos na frente. Então, a gente que vai falar, a gente que vamos contar, não é alguém vai falar sobre refúgio, sobre imigração, mas nós se tornamos porta-voz da população dos refugiados e imigrantes. Então, atuamos como essa liderança, como sou ativista pela bandeira de imigração e realizo vários projetos sociais. E o que é a ONG África do Coração? Durante a pandemia, a gente realizou várias ações, chama Ação Solidária, é um projeto. Acolhemos mais de 1.000 familiares refugiados e imigrantes, recebemos doações da Prefeitura, da Cruz Vermelha, de algumas empresas, realmente setor privado. E temos um apoio do projeto Parabéns, então temos apoio do terceiro setor também. E assim, a gente está fazendo o impossível para ajudar auxiliando os refugiados e imigrantes sobre jurídico, sobre documentações, sobre saúde. Então temos vários projetos para ajudar esta população. E, bom, eu queria falar sobre exatamente sobre mim, uma tristeza enorme. Esse ano, minha família espalhou em 7 países. E ano passado eu consegui trazer minha mãe e minha irmã para o Brasil. Salvei a vida delas porque estavam no meio da guerra em Alepo. Eles únicas que sobraram, mas infelizmente o nosso inimigo maior que foi esse ano, o Covid-19, minha mãe faleceu e fiquei até agora estou muito mal, uma tristeza enorme. Minha mãe que não consegui salvar ela da morte, só consegui salvar ela da guerra. E assim, o que eu posso dizer para você que minha religião é o amor, a minha raça é a humanidade, a minha pátria é o mundo. Eu vou lutar pela realmente minha bandeira, pelos refugiados e imigrantes, vou continuar e vou
queria muito fazendo parte, fazendo diferença. Queria depois ter mais detalhes sobre meu livro que estou escrevendo, chama Filho de Alepo. E queria entrar na luta política para apoiar nossa comunidade, porque a nossa população, ao qualquer lugar do mundo, tudo independente dos políticos, e nós não temos uma frente parlamentar. Então, assim, eu queria muito fazer diferença na política para os refugiados e imigrantes, para ter essa representação, como minha história representa tantas histórias, que eu não falo só de mim, mas falo em nome de muita gente que morreram, não tiveram oportunidade de falar e não estão aqui. Então, isso, a vida me tornou refugiado, eu tive que assumir, graças a Deus, hoje conseguiu aprender uma nova língua, uma nova cultura, e falo assim, em geral, queria agradecer muito o Brasil. Brasil tem muito amor, paixão pelo seu povo, tem muito carinho e queria muito o bem para o Brasil, queria realmente que o povo brasileiro eles consegue realmente meu sonho é que o povo brasileiro se une e fazendo uma mudança verdadeira neste país, porque para não continuaremos com a manipulação dos políticos e a gente fica tipo assim sofrendo porque assim lutar sozinho não vou conseguir. Então a gente tem que lutar apoiando todas as bandeiras, a gente tem que unir para ajudar todas as causas, porque só a união que realmente consegue quebrar o planejamento malicioso dos políticos que não estão preocupados pelo bem do povo, só estão preocupados por eles mesmos. Então, assim, a gente tem que pensar, refletir muito, valorizar durante a pandemia os familiares, os amigos, o estudo. Então, tudo parou. O Brasil precisa atenção muito na educação, na saúde, o mundo todo, grandes países que têm tecnologia como a Alemanha, Estados Unidos está na primeira, ganhou o troféu. Aí, tipo, país mais tecnologia, mais de armas, de guerra, de tudo, o dólar que mais desenvolvido pelo mundo, um país poderoso e na pandemia não conseguiram combater. Para você ver como frágil o sistema de saúde desses países, mas Brasil realmente não tem o que Estados Unidos ou Alemanha, então o Brasil pode sofrer muito. Então, por isso, precisa mudança no povo se une, se manifestar para fazer uma mudança.